Você já passou por uma situação onde estava em um relacionamento que não estava indo bem, mas você continuava insistindo e tentava de tudo porque acreditava que uma hora as coisas iriam mudar? Conheçam Tara. Ela nasceu no dia 28 de junho de 1972. Ela era uma mulher de 34 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Tara foi descrita como uma mulher forte, independente, bastante esforçada. Nos anos 90, ela estava fazendo faculdade em uma universidade local. Ali ela conheceu um homem chamado Stephen, eles se aproximaram. Stephen falou para ela que estava se apaixonando por ela, perguntou se eles poderiam ter algum envolvimento amoroso, só que Tara disse para ele que isso não poderia acontecer, que ela tinha namorado e que a única coisa que ela poderia oferecer seria sua amizade. Stephen então aceitou, eles continuaram amigos, os meses se passaram, ele acabou saindo de seu curso, ele começou a trabalhar com o senador, disse para Tara que ele tinha o intuito de entrar na política e esse era o melhor caminho, por isso ele tomou essa decisão. E então, em determinado momento, Tara também precisou sair da faculdade, ela voltou para sua cidade natal para resolver alguns problemas, e somente após alguns dias que estava ali, Stephen apareceu na porta de sua casa, foi bem recebido pelos pais dela, foi até convidado para o jantar. Porém, segundo Stephen, ali naquele jantar foi bem estranho, ele não estava se sentindo bem com tudo aquilo, porque além dele e os pais de Tara, o namorado dela também estava ali, e isso deixou ele bastante incomodado. No dia seguinte, Stephen pegou o avião, voltou para a faculdade. Assim que chegou ali, Tara ligou para ele, falou que estava muito feliz, que ele apareceu na casa dela, ficou feliz com sua visita, e que além disso ela percebeu que, na verdade, queria muito ficar com ele, e ela também percebeu que tinha se apaixonado por ele. Com isso, eles começaram a namorar. Pouco tempo depois, foram morar juntos no apartamento de Stephen. Tara se formou na faculdade, eles se casaram em 1996. Só que nessa época, Stephen estava passando por alguns problemas profissionais. Ele já não conseguia mais encontrar emprego na área política. Ele tentou, mas ele viu que isso não ia para frente e acabou desistindo. Ao contrário de Stephen, Tara estava prosperando. Ela conseguiu emprego em uma grande multinacional, começou a trabalhar com gerenciamento de sistemas, se destacou na empresa, ganhou muitas promoções e por causa desse emprego, a vida do casal mudou totalmente, tanto que eles conseguiram comprar uma casa numa área nobre de Michigan, passaram a dirigir carros caros, luxuosos, começaram a viver uma vida diferente do que estavam acostumados, até que alguns anos depois eles decidiram que estava na hora da família crescer, e em 2000 Tara deu à luz a seu primeiro filho, e em 2002 ela deu à luz ao segundo. À medida que Tara crescia em seu emprego, menos ela ficava em casa. Ela trabalhava de segunda a sexta, só que ela não voltava para casa. Ela tinha que viajar toda segunda-feira para um outro país. Ela ficava nesse país até sexta, voltava para casa, passava o final de semana com sua família e na segunda ela voltava novamente. Enquanto Tara estava trabalhando em outro país, Stephen cuidava das crianças, fazia todas as tarefas de casa. Às vezes ele trabalhava na loja de ferramentas do pai dele e às vezes também ele trabalhava como técnico de futebol infantil. Ele não gostava muito dessa ausência de Tara, por muitas vezes eles se desentendiam por causa disso, só que Tara era uma mulher que amava seu emprego e ela não queria abrir mão para ficar em casa. O casamento de Tara e Stephen não estava indo bem, eles brigavam muitas vezes porque Stephen reclamava que ela trabalhava muito. Ele dizia que ela só ficava em casa o tempo necessário, que ela não dava atenção a ele e às crianças, enquanto Tara dizia para ele que ela precisava trabalhar para bancar todo o conforto que eles tinham. Tinha o colégio das crianças, os custos com os carros, a casa, e que ela não podia fazer nada se o emprego dela necessitava tanto dela assim.
Com isso, os dois começaram a se distanciar. Enquanto Tara estava fora, Stephen começou a conversar novamente com uma ex-namorada. As conversas foram ficando mais intensas, mais pessoais também. Stephen até chegou a dizer para essa ex-namorada que acreditava que Tara estava tendo um caso com seu chefe e que por isso não tinha problema nenhum dele falar com ela também. Além da ex-namorada, Stephen também estava desabafando com uma outra mulher. O nome dela é Verena, ela tinha 18 anos na época, é alemã, estava nos Estados Unidos como au pair, trabalhando de babá na casa da família. E enquanto Tara estava trabalhando durante a semana, ela ajudava Stephen nas tarefas de casa, cuidava das crianças. E com isso os dois acabaram se aproximando. Stephen dizia para ela o quanto Tara não estava ligando para a família, que ela não se importava com ele, com as crianças. Dizia a mesma coisa que disse para a ex-namorada, que acreditava que ela tinha um caso com o chefe. E por causa disso, e devido a toda a insistência que ele teve com ela acabou se envolvendo com ele também, e os dois acabaram tendo um relacionamento enquanto Tara ficava trabalhando. Na segunda semana de fevereiro, Stephen começou a se preocupar porque, segundo ele tinha discutido com a esposa e depois disso não teve mais nenhuma notícia dela. Ele então resolveu ligar para o chefe de Tara, perguntou para ele se ela estava em Porto Rico com ele, porque era lá onde ela trabalhava. O chefe de Tara disse que ela não estava ali, que não tinha falado com ela nos últimos dias. E então por isso, Stephen decidiu ligar para a família e para os amigos e perguntou se eles estavam sabendo de alguma coisa. Ele contou também que ele e Tara tinham discutido, tanto os amigos quanto os familiares de Tara disseram para ele não se preocupar, que com certeza ela só estava esfriando a cabeça, colocando as ideias no lugar, e que depois ela ia aparecer e tudo ia ficar bem. Mas alguns dias então se passaram e Stephen notou que nem ele e nem a família de Tara estavam sabendo nada sobre ela. Ele então decidiu ir até a polícia, contou tudo o que estava acontecendo e por isso os investigadores logo começaram as investigações. Eles foram a várias companhias aéreas para ver se Tara tinha viajado para algum país. Eles perceberam que ela não tinha utilizado seu passaporte. Decidiram ir até o banco dela, ver se ela tinha movimentado a conta, se tinha usado o cartão de crédito. Só que assim que eles conversaram com o gerente de Tara, ele disse que nos últimos dias ela não tinha usado seu cartão e muito menos mexido em sua conta. Os investigadores então chamaram Stephen para dar algumas declarações e ele disse que no dia 9 de fevereiro de 2007, era uma sexta-feira, e como estava acostumada, Tara chegou em casa, falou com seus filhos, falou com ele. E após uma ligação que ela recebeu, ela se virou para Stephen e disse que ia voltar para Porto Rico no domingo e não na segunda-feira, como era o normal. Assim que deu essa notícia ao marido, ele não gostou nada disso, os dois começaram a brigar, e Stephen disse que eles nunca ficavam juntos, que ela nunca ligava para a família, que ele não achava certo ela ir embora um dia antes do normal, e contou que após uma longa discussão, Tara pegou suas malas, pediu um carro, e assim que o carro chegou, ela saiu pela porta da frente e não falou mais com ele. Segundo Stephen, após isso, ele ligou para a esposa diversas vezes aquela noite, ela não atendeu, e ele disse também que durante a semana ligou muitas e muitas vezes, só que todas as ligações caíam na caixa postal e ela nunca retornava. Enquanto as investigações estavam em andamento, a polícia acabou descobrindo sobre o envolvimento de Stephen e Verena. Eles então chamaram a babá para ser interrogada. Ela contou que no dia 9 ficou grande parte do dia fora da casa, que chegou próximo à noite e encontrou Stephen na garagem, um pouco triste e ansioso. E assim que eles começaram a conversar, ele disse para ela que Tara estava ali, que eles discutiram, que foi algo muito intenso e por isso ela decidiu ir embora e nem as ligações dele ela estava atendendo. Verena também confirmou que estava em um relacionamento com Stephen desde janeiro de 2007 e também disse que no dia 8, apenas um dia antes de Tara chegar em casa, eles tiveram um envolvimento mais íntimo dentro da casa, só que isso não era nenhuma novidade, já que eles estavam fazendo isso há muitas e muitas semanas.
Quando Stephen foi questionado sobre o envolvimento com Verena e sobre os e-mails que ele enviava para a ex-namorada, ele falou que tudo isso era coisa de homem, que ele só estava brincando e que ele só traiu Tara porque ele acreditava que ela estava fazendo a mesma coisa com ele. No decorrer das semanas, Stephen deu várias e várias entrevistas, ele aparecia chorando, dizia que estava muito preocupado com a esposa e ele ficava dizendo que Tara precisava voltar porque ele queria que tudo aquilo terminasse o mais rápido possível. Os investigadores estavam desconfiando demais de Stephen, eles acreditavam que ele sabia de algo a mais, mas que ele não queria falar. Eles tentavam encontrar algo que ligasse ele ao caso, só que, como eles não estavam encontrando nada, eles também não podiam fazer nada a respeito. Felizmente, na última semana de fevereiro, algo novo surgiu, porque uma mulher estava correndo em um parque próximo à casa de Tara. Enquanto estava ali, ela percebeu que tinha algo diferente próximo à árvore, se aproximou. Ela viu que era um saco, nesse saco tinha algumas ferramentas dentro, e como ela percebeu que aquilo não era normal, ela ligou para a polícia, informou o que tinha achado, e imediatamente eles foram até o local e levaram tudo para análise. Assim que o resultado surgiu, eles descobriram que naquelas ferramentas tinha material genético e que aquele DNA pertencia sim a Tara e que aquelas ferramentas eram bem similares com as ferramentas que o pai de Stephen vendia em sua loja. Eles então finalmente conseguiram encontrar algo que ligasse ele ao caso, pediram um mandado de busca para a casa de Stephen e no dia 2 de março eles conseguiram e foram até lá fazer toda uma busca. Assim que chegaram, Stephen permitiu que os investigadores entrassem na casa. Após isso, ele perguntou se ele poderia sair com seu cachorro, porque segundo ele já iria fazer isso. E como os investigadores ainda não tinham nada concreto contra ele, eles permitiram. E então Stephen saiu da casa. Os investigadores naquele momento começaram a olhar todo o local, vasculharam cada cômodo, até o momento que eles chegaram na garagem, perceberam que ali tinha uma lixeira que aparentemente não estava onde deveria estar. E então, assim que se aproximaram dessa lixeira e abriram, eles encontraram um torso. Nesse momento, todo mundo foi atrás de Stephen, mas obviamente ele já tinha ideia do que eles iriam encontrar. Ele tinha ido até a casa de um amigo, ele pediu para esse amigo o carro emprestado. Até então, o amigo não sabia para que ele precisava, mas emprestou. E depois que ele pegou esse carro, ele foi para um local que ninguém sabia onde era e ele desapareceu do mapa. Com isso, os investigadores decidiram rastrear as ligações de Stephen para saber a localização exata dele. Eles descobriram que ele estava em um parque onde costumava acampar com a família. Eles foram até lá no dia 4 de março, seguiram as pegadas dele pela neve, tentaram ver se encontravam alguma coisa e quando eles perceberam, Stephen estava próximo a uma árvore. Ele não estava usando roupas adequadas para o clima daquele dia, como estava muito frio. Eles precisaram levar ele para o hospital, ele recebeu tratamento e após isso ele foi interrogado mais uma vez e decidiu contar o que realmente aconteceu no dia 9. Ele disse que quando Tara chegou em casa na sexta-feira, o clima não estava agradável, mas que as coisas realmente ficaram mais intensas quando ela recebeu uma ligação em seu celular e disse para Stephen que ia para Porto Rico no domingo, ao invés de segunda-feira. Ele falou que nesse momento eles começaram a se desentender, que ele falou para ela que ela tinha que ficar em casa, que não tinha que trabalhar dessa forma. E ela disse para ele, de acordo com Stephen, coisas que deixaram ele muito chateado e ficou dando a entender que ele meio que era um empregado dela. Após isso, segundo Stephen, ela foi até a cozinha, atendeu uma ligação, disse já vou. Eles continuaram a se desentender no quarto e foi quando tudo aconteceu. De acordo com o testemunho, Tara perdeu sua vida porque foi estrangulada. Só que os investigadores não acreditam em tudo. Eles acham que Tara descobriu sobre a infidelidade do marido, sobre os e-mails ou até mesmo sobre o relacionamento dele com a babá. E por isso, no dia 9, ela o teria confrontado. E então tudo aconteceu. Stephen nega essa versão, ele diz que a dele é a correta. E como só ele e Tara sabem o que exatamente aconteceu aquela noite, talvez a gente nunca saiba a verdade. Como o DNA de Tara estava nas ferramentas que foram encontradas no parque, os investigadores foram até a loja de ferramentas do pai de Stephen
E quando chegaram ao local, vasculharam tudo e constataram que sim, Stephen também a levou até lá. No momento que ele estava levando Tara, foi quando Verena chegou em casa, quando ela encontrou Stephen na garagem e conversou com ele. Mas segundo Stephen, Verena não sabia de nada e ela não ajudou ele em nenhum momento. Outra coisa que ele falou é que o que os investigadores encontraram na lixeira não estava em sua casa até então. Ele disse que tudo estava no parque, que quando ele descobriu que foram encontradas as ferramentas ali, ele sabia que os policiais iam vasculhar o local e por isso ele foi até lá antes que isso acontecesse, pegou e levou para sua casa. 9 meses após confessar, Stephen foi julgado. Durante seu julgamento, seus advogados disseram que ele não tinha premeditado nada, que tudo o que aconteceu foi fruto de apenas um impulso, só que isso de nada adiantou, porque ao final de tudo, ele foi considerado culpado e pegou entre 50 a 80 anos. Ao decorrer dos anos, Stephen deu diversas entrevistas e em uma delas ele disse que Tara não tratava ele como seu marido, que parecia que ele era empregado dela, mas em certa altura na entrevista ele chegou a elogiar a esposa e disse que ela até era uma boa mãe. Poucos minutos depois ele voltou atrás, disse que ela nunca teve tempo para os filhos e então Stephen disse: "Eu era uma mãe melhor que Tara, não há outra maneira de dizer. Eu era a mãe da casa, ela estava fora o tempo todo. Se as crianças precisassem de alguém para levá-las para nadar, ou para a escola, ou para jogar futebol, era eu quem levava." A irmã de Tara também deu algumas declarações e disse: "Na verdade, Tara era uma mãe amorosa e maravilhosa. Ela voava para casa com frequência, sempre procurava estar com os filhos e ela fazia de tudo por eles. Ela só trabalhava desse jeito por causa deles." Ao final do julgamento, a irmã de Tara adotou seus sobrinhos, levou eles para morar com ela e sua família em Ohio para fugir da mídia. Segundo ela não queria que eles crescessem sabendo de tudo isso, com todas essas informações a todo momento, e que ela sempre faz de tudo para tentar manter a memória de sua irmã na mente deles, mas sempre com coisas positivas e nunca com esse assunto. Ela falou que Lindsay tem a personalidade da mãe, que Ian tem os olhos de Tara. Nem ela e nem sua família quiseram dizer se eles têm contato com Stephen ou não. Ela disse que isso só alimenta a curiosidade das pessoas, que não traz nenhum bem para sua família e que ela não ia tocar nesse assunto, nem com aquele jornalista e nem com ninguém. Quando foi questionada se perdoou o Stephen, ela disse que não o perdoou e nessa entrevista ela disse: "Eu sei que Deus quer que eu o perdoe. Eu sei também que preciso fazer, mas do meu jeito eu tento simplesmente esquecer que ele existe e, portanto, não tenho que lidar com isso. Eu sei que isso é uma desculpa, mas eu espero que em algum momento da minha vida eu possa chegar lá e que eu possa perdoar ele." Todos os anos a família de Tara faz uma caminhada que leva o nome dela. Segundo a família, eles fazem isso para arrecadar dinheiro, fazem isso para conscientizar as pessoas que estão vivendo em um relacionamento conturbado, e segundo a irmã dela, isso é importante, porque se na época ela tivesse coragem de ter se metido na relação, tivesse conversado com sua irmã, talvez tudo seria diferente. Nessa entrevista, ela também disse o seguinte: "Testemunhei o comportamento de Stephen várias vezes, mas eu fui ingênua e tive receio de falar qualquer coisa para aquele ente querido. Presumi que ela poderia cuidar de si mesma e não me perdoou por isso. Tínhamos que usar o que aconteceu com ela para fazer algo melhor, e é isso que estamos fazendo." Então, gente, esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você conhecia o caso da Tara ou não. Eu acho que eu não falei sobre isso no decorrer do vídeo, mas teve uma entrevista do Stephen que me chamou muita atenção, porque tem um caso aqui no canal que se chama Família Peterson. Se você ainda não assistiu, assiste, tá? Em uma das entrevistas que ele tá dizendo que é inocente, que ele aparece chorando, ele menciona o caso, ele fala que quando ele estava vendo o Scott Peterson pela TV, ele chegou a duvidar dele, mas como ele naquele momento estava nessa mesma situação, ele tinha que pensar em muitas coisas. Na verdade, ele tinha que repensar em tudo que ele acreditava. Ele estava dizendo que ele chegou a duvidar, né, da inocência do Scott, mas como ele estava vivendo praticamente a mesma coisa que ele viveu, ele agora acreditava na inocência dele. É isso, gente. Deixa o seu like aqui para me ajudar, tá? Vocês sabem que é muito importante. Peço de coração
por favor, para vocês deixarem o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor, para me ajudar. Não custa nada, é de graça e vocês ainda vão me fazer feliz. Se puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu trabalho, que venham aqui também assistir os vídeos. Assistam uma playlist de apoio para me ajudar e se lembre que sempre tem vídeo aqui toda segunda, quarta e sexta. É só vocês virem aqui às 7 da noite correndo, mesmo que o sininho do YouTube não avise pra vocês. Vem pra cá que eu sempre tô colocando vídeo aqui, tá bom? É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por tudo, pelo apoio, pelo carinho, pela atenção, por chegarem até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.